Fala galera, tudo bem? A linguagem de programação PHP é uma linguagem para programação de aplicações web. Ela roda em um servidor, ou seja, é aquilo que a gente chama de desenvolvimento de back-end. É uma linguagem simples de se aprender e o que eu vou mostrar para vocês hoje é como preparar o seu computador tendo um servidor, né, para rodar o PHP e também um servidor de banco de dados, além de configurar o VS Code para desenvolver as suas aplicações. Vamos começar pela instalação do servidor web, aquele que vai executar o PHP e assim eu conseguirei trabalhar, testar a aplicação em PHP que eu estou desenvolvendo. O XAMPP é uma das ferramentas que eu indico, né, para você trabalhar. Ele consegue emular bem ali toda a parte de PHP, entre outras coisas, né, principalmente aí no que a gente fala de servidor web. E também tem um servidor de banco de dados, que em um outro momento eu posso mostrar aí para vocês como fazer a conexão, como usar o PHP com o banco de dados. Para agora, o XAMPP tem a versão para Windows, para Linux, para OS X. No meu caso, no meu computador tem o Windows, eu vou clicar aqui para baixar a versão do XAMPP, ele inicia o download automaticamente. XAMPP baixado, vamos à instalação dele. Logo no começo ele avisa que se tiver algum antivírus, esse antivírus pode atrapalhar. Como eu já testei, já configurei, o meu está tudo correto aqui e até hoje eu não vi nenhum antivírus assim realmente travar o XAMPP, pelo menos aqueles que eu uso. Então vamos aqui no Sim. Outra mensagem que ele dá dizendo que você precisa configurar o controle de usuário, né, para que ele possa permitir que o XAMPP seja executado. Novamente, o meu já está configurado. E chegamos aqui à instalação do XAMPP. Então, Next. Eu estou deixando tudo marcado aqui, porque os outros programas que ele tem eu também uso. Next. Estou mantendo aqui a pasta de instalação dele. Ele está dizendo aqui que vai instalar na unidade C e vai criar uma pasta chamada XAMPP. Então, Next aqui. Vou deixar o idioma em inglês. Next. E vamos à instalação. O XAMPP está instalado. E aqui a primeira pergunta é se eu quero inicializar o XAMPP Control Panel. Essa é a ferramenta onde eu inicializo o servidor ou eu paro ele. Vamos já abri-lo, né? Então aqui no Finish, deixei marcado. Ele está abrindo aqui o painel para eu poder trabalhar. E o que me interessa é esse Apache, que é o servidor de web. Clicando aqui no Start, ele inicializou. A porta 80, que é o servidor de web HTTP, que é o que a gente vai trabalhar, pelo menos nesse momento inicial, com o PHP. E aqui vamos abrir o servidor, fazer um teste para ver se está tudo ok. É só digitar o endereço localhost e dar um Enter para abrir o painel do XAMPP. Tudo ok, funcionando. Então, ele abriu o dashboard do XAMPP, mostrando que está funcionando. Agora vamos à configuração do Visual Studio Code para que a gente possa trabalhar com o PHP. Bom, a primeira coisa que a gente faz para trabalhar com o PHP é instalar algumas extensões para facilitar o desenvolvimento da aplicação em PHP. Então, as extensões, elas ficam aqui, né, nesse botão Extensions. E eu vou pesquisar aqui, ó, por PHP. Me interessa aqui uma extensão do PHP, que é essa PHP IntelliFence, né, que é um trocadilho ali para o recurso de IntelliSense
do PHP. Então, ó, eu vou instalar ele. Ele é quem vai me permitir ali, enquanto eu estiver desenvolvendo com PHP, ele sugerir comandos ou verificar se está tudo correto. E uma outra opção que seria legal eu instalar é esse Code Runner, né? A princípio eu não vou precisar dele para trabalhar, a gente vai testar lá no Chup, mas seria algo interessante de se instalar. Outra extensão que seria legal instalar para que depois você pudesse testar ou aprender o desenvolvimento do PHP orientado a objetos é o PHP Getters and Setters, esse cara aqui, ó. Então, instalando ele, eu vou aceitar, né, dizer que eu confio aqui nesse desenvolvedor. E está instalado aí o PHP Getters e Setters, depois para que eu possa trabalhar com orientação a objetos, isso daí vai ser legal, vai ser importante. Aqui, depois de instalar as extensões, eu vou fechar o VS Code, vou abrir novamente, só para poder ter certeza que ele vai ler aquelas extensões. E antes de eu começar a desenvolver, eu vou criar uma pasta dentro do Champ. Então, aqui dentro daquele diretório onde foi instalado o Champ, nós temos diversas pastas e a pasta onde o servidor web ele executa, ele funciona, é essa htdocs. Entrando dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova pasta, que vou chamar de teste, só para exemplificar aqui, e com isso eu já posso começar a desenvolver a minha aplicação web, minha aplicação com linguagem PHP. Voltando para o VS Code, aqui nessa primeira opção, que é o Explorer, nós vamos no Open Folder. Aqui nesse Open Folder do VS Code, nós vamos escolher lá a unidade C, que é onde estava instalado o Champ, a pasta do Champ, entrar aqui ó, na pasta htdocs e também selecionar aquela pasta que nós criamos para desenvolver a aplicação. Feito isso, ó, tudo selecionado, clica no selecionar pasta, ele vai perguntar se eu confio nos desenvolvedores ou no código que está sendo desenvolvido dentro dessa pasta. Eu vou marcar que sempre confio nesse autor, e sim, eu confio nesse autor. E aí, ó, nós temos a pasta para a gente começar a desenvolver. Só para a gente fazer um teste, né, se está funcionando ou não, o arquivo inicial, ou aquele arquivo que sempre é o primeiro, é o padrão a ser executado, ele se chama index. Então, se eu clicar aqui para criar um novo arquivo e criar um arquivo index.php, eu tenho o arquivo principal, o arquivo inicial, que vai ser executado quando aquele endereço for chamado dentro do navegador, e .php, que é a extensão do PHP. Então aqui ó, eu já posso começar a desenvolver, já posso começar a criar os scripts em PHP para a gente testar se está tudo funcionando realmente dentro desse ambiente que a gente está montando para trabalhar com desenvolvimento de aplicações para PHP. A tag para que você possa colocar scripts em PHP é essa daqui, ó, sinal de menor, ponto de interrogação, PHP, e eu fecho ela com ponto de interrogação, sinal de maior. Tudo que eu colocar dentro dessa tag, o navegador, né, ou melhor, o servidor web, ele vai executar o PHP, vai transformar esses comandos em PHP para HTML e vai devolver para o navegador o HTML. Ou seja, como que funciona tudo? Toda vez que um arquivo, uma URL é chamada, aquele arquivo de programação que está lá no servidor, ele é executado pelo PHP. Todos os comandos são transformados em HTML
E o usuário, quem está acessando a página, só recebe HTML, ele não consegue enxergar nada da programação que foi feita. Aqui então, só testando, ó, eu vou colocar o comando echo, o date. Observem que o IntelliSense já está trazendo para mim as opções, né, ou as sugestões. Eu vou escolher essa opção aqui do date. Ele já vai mostrando para mim o que eu posso trabalhar aqui dentro. Eu sei que eu posso informar aqui, ó, entre aspas, o formato da data. Então, se eu colocar aqui, ó, D barra M barra, eu vou colocar um Y maiúsculo só para deixar bonitinho. E no final, eu vou colocar um ponto e vírgula. O comando echo, ele é bem parecido com o comando print, né? Ele serve para exibir alguma coisa na tela, mas com alguns prós, algumas coisas a mais. Eu consigo trabalhar com variáveis dentro dele, várias outras coisas que eu acho que convém uma explicação melhor em um outro momento. Aqui só para a gente testar, ó, gravei, né? Tá gravado aqui, ó, echo, date, aí dia, mês e ano. Vamos aqui para o navegador, onde a gente estava testando o XAMPP, e eu só vou trocar isso daqui, ó, para teste. Então vai ficar localhost barra teste. Teste é o nome daquela pasta que a gente criou dentro do htdocs, ou seja, esse é o meu site. Então eu criei uma pasta, então fica localhost barra o nome da pasta que eu criei. É sempre importante, assim, ó, vamos usar sempre letras minúsculas e, de preferência, somente letras, sem colocar caracteres especiais, sem colocar números. Aqui, dou um Enter, apareceu aqui então, ó, 5/03/2025, que é a data de hoje. Ou seja, aquele comando do PHP, echo date, que é o dia, o mês e o ano. Aqui eu coloquei o Y maiúsculo só para aparecer o ano com 4 dígitos. Mas aqui está testado e o nosso ambiente de desenvolvimento em PHP está pronto para brincar. Eu desenvolvo aqui no VS Code, tenho o XAMPP aberto para eu poder executar e o navegador acessando o XAMPP e executando o PHP, ou seja, todo o ambiente para eu desenvolver aplicações de PHP está pronto aqui. Ambiente para desenvolvimento de aplicações de PHP montado. Eu espero que isso seja útil, que vocês tenham gostado. E vou preparar outros vídeos explicando como programar em PHP, né? Essa parte aqui é apenas como a gente preparar para aprender ou para desenvolver em PHP. Ok? Até mais!